Olá, queridos alunos, tudo bem? Bom, hoje é sexta-feira, todos animados, e eu estou aproveitando o ânimo de vocês para a gente avançar um pouco na matéria, porque hoje vamos discutir o Império Brasileiro e, especialmente, a Constituição de 1824. Eu vou pedir para vocês que vocês tenham bastante atenção, porque é um período muito longo da história do Brasil, para a gente fazer as análises jurídicas que são necessárias. E para isso, é necessário também que a gente reveja um pouco da história, junto com a análise jurídica e política, para a gente tentar repensar essa história de uma forma mais crítica, como a gente tem feito aqui nas nossas aulas. Por causa disso, hoje eu resolvi adotar uma outra forma de aula, que a gente já fez algumas vezes, mas fazendo a projeção do material para vocês acompanharem comigo os principais eventos que aconteceram que vão influenciar aí nessas escolhas jurídicas e nas determinações políticas da história do Brasil a partir da proclamação da independência. Na aula passada, a gente discutiu de forma mais específica o processo de independência do Brasil e viu que ele acabou, mesmo com as diferentes manifestações em busca dessa independência, acabou sendo feito pelo herdeiro do trono português, Dom Pedro I, que se tornou o primeiro imperador do Brasil. Até contei para vocês que Dom João VI disse: meu filho, se você não colocar a coroa, alguém colocará. Então, também como uma forma de uma manobra política para poder se colocar Dom Pedro no trono do Brasil e evitar que outro tomasse esse poder, ou até mesmo que tivesse a possibilidade da instituição de uma república, nós vamos ter Dom Pedro I proclamando a república no dia 7 de setembro de 1822. Bom, diante dessa situação, a gente já discutiu aqui algumas vezes e vocês já viram na disciplina de teorias do Estado como que um Estado que se torna independente historicamente, ele vai necessitar se organizar juridicamente. E é nesse contexto que a gente vai ter o início das discussões de como que o Brasil vai se organizar juridicamente, como que vai se instituir essa organização jurídica e política, diante, inclusive, do movimento de constitucionalismo que estava muito exacerbado na Europa e nos estados americanos que já tinham alcançado a sua independência. Então, o que começa a se perceber é que nessa época da história já existe uma preocupação de obediência aos ditames constitucionalistas, inclusive para os reis conseguirem se manter no poder e demonstrarem a boa vontade de seguirem a lei, seguirem o Estado de Direito a partir da instituição de uma Constituição, que estabeleça a organização legal do Estado, quais são os órgãos que vão ser instituídos nesse Estado e, necessariamente, como que vai se estabelecer nessas relações jurídicas a organização do Estado brasileiro para realmente legitimar a unidade do Estado brasileiro. Essa era uma preocupação muito contundente dessa época, já que quando é feita a independência do Brasil, não existia uma unidade política de reconhecimento do Brasil e dos brasileiros como verdadeiros brasileiros. A colocação de alguém como brasileiro era muito mais uma manifestação política do que necessariamente uma percepção dessas pessoas como participantes com uma identidade nacional brasileira, que legitimasse, inclusive, o exercício do poder. Então, nesse período de pós-independência, a grande preocupação do governo, de Dom Pedro I, de seus aliados, como José Bonifácio, era estabelecer a necessidade de se colocar o Brasil como verdadeiramente Brasil e se dissociar dessa identidade portuguesa, mesmo tendo a percepção de que o rei era português, de origem portuguesa. Eu coloquei uma citação ali do historiador Auguste Saint-Hilaire, que ele vai falar, olha, havia um país chamado Brasil, mas absolutamente não haviam brasileiros, justamente porque também
a forma como foi proclamada a independência do Brasil não tinha uma noção de representatividade, de sentimento de identidade com essa proclamação feita pelo filho daquele que comandava a nossa relação como colônia. Essa questão estabelecia, inclusive, que o único elo que existia entre todas as relações que se instituíam no Estado brasileiro era a noção de que vínhamos de uma relação colonial do Império Português. E isso influenciava demais a nossa história. E aí as pessoas se perguntam, por que um Estado tão grande como o Estado brasileiro não foi fragmentado? Esse foi um projeto que foi pensado com muito cuidado por Dom Pedro I e José Bonifácio, de construir um vínculo entre todas as regiões do Brasil. E esse, inclusive, era um dos objetivos que se tinha com esse período pós-independência. A instituição de uma Constituição que legitimasse juridicamente a independência do Brasil e, inclusive, se demonstrasse para o resto do mundo que realmente o Brasil se tornou independente, e o estabelecimento de um projeto de construção desse vínculo aí. Existia muita resistência a essa relação de unidade, né? Então, a gente tinha principalmente isso no Nordeste do Brasil, na Bahia, no Pará, Grão-Pará, naquela época, foi necessário, inclusive, que Dom Pedro enviasse tropas contra aqueles que se manifestavam por uma separação do Nordeste e do resto do Brasil. Justamente porque, vindo da época do ouro, da transmutação da família real, da interiorização da metrópole, da valorização do Rio de Janeiro e do Sudeste, o Nordeste se sentia excluído e outras partes do Brasil nem tinham esses movimentos, porque existia uma dificuldade, inclusive, de povoamento de todo o território brasileiro. Então, essa foi uma preocupação fundamental e importante desse momento. O que se percebia é que era necessário ter um governo forte e centralizador. E, obviamente, que esse pensamento vai repercutir juridicamente na instituição da Constituição de 1824. José Bonifácio vai, inclusive, falar, olha, preguei a independência e liberdade do Brasil, mas uma liberdade justa e sensata, debaixo das formas tutelares da monarquia constitucional, único sistema que poderia conservar unida e sólida essa peça majestosa e inteiriça da arquitetura social, desde o Prata ao Amazonas, qual formara a mão onipotente e sábia da divindade. Então, o pensamento era, olha, nós lutamos por essa independência do Brasil, por essa constituição de um novo Estado nacional, mas entendemos que a única forma adequada para se instituir um governo que tenha a capacidade de manter essa unidade, porque ele vai ser forte o suficiente e competente o suficiente, vai ser através do que ele preconiza como uma monarquia constitucional. E essa visão da monarquia constitucional vai de encontro, inclusive, ao que estava sendo feito em Portugal. Quando Dom João VI voltou para Portugal, ele aceita a imposição da Constituição, colocada pela questão da Revolução dos Portos, para voltar para Portugal. E aqui no Brasil, percebe-se que, se for se instituir uma forma republicana, a gente poderia ter um sistema que talvez não atendesse os interesses daqueles que não queriam que o poder necessariamente mudasse de mão e queriam estabelecer uma unidade para a gestão do Império brasileiro nas mãos desse rei que era de origem portuguesa. Então, era bastante complexa a relação histórica e política daquele momento. O primeiro reinado, ele é marcado por várias políticas, portanto, de centralização. Mas existia uma discordância na forma como se faria essa atuação de centralização e essa atuação política. Tinham dois grupos, um governado por José Bonifácio,
que defendeu a separação política dos reinos do Brasil e de Portugal. Desde o início, a gente falou do papel de José Bonifácio na independência do Brasil e falava por essa adoção dessa monarquia constitucional. E, por outro lado, tinha Gonçalves Ledo, que se posicionava a favor também da independência do Brasil, a separação do Brasil de Portugal, mas defendia uma monarquia constitucional que fosse mais favorável a essa separação, inclusive não centralizada do Brasil. Então, ele permitia e pensava como que era necessário ter uma representatividade e, se não fosse possível, que o Brasil fosse desmembrado em outros estados. O que acabou acontecendo foi que José Bonifácio, inclusive por interesse de Dom Pedro I, foi o pensamento que foi adotado, e a gente tem aí, na linha do tempo das constituições brasileiras, a gente tem a independência em 1822, mas em 1824, que vai vir a ser outorgada a primeira Constituição brasileira. Por que ela é outorgada? O que significa mesmo ser outorgada? Significa que ela foi imposta. E ela foi imposta porque Dom Pedro I chamou pessoas para poderem elaborar uma Assembleia Constituinte, para elaborar a Constituição brasileira, mas assim que foi elaborada a Constituição, como ela tinha muitas ideias que não eram centralizadoras e fortalecedoras do poder do imperador, ele não aceita aquele projeto e acaba impondo, outorgando a Constituição de 1824. É muito contundente essa percepção, porque, por mais que seja importante se instituir uma Constituição para se ter o estabelecimento de um Estado de Direito, a nossa história começa com algo que não é democrático, com o texto jurídico principal de instituição do Estado brasileiro que não é democrático, que foi a Constituição de 1824. Para uma Constituição ser democrática, ela tem que ser produzida de tal forma que seja representativa do seu povo, através de uma Assembleia Nacional Constituinte eleita. E, além disso, evidentemente, dessa análise formal, é necessário que ela preconize e defenda ideais que sejam protetivos da dignidade humana e, necessariamente, também daquilo que é de interesse do povo brasileiro, mas não como unidade, mas de forma a se proteger todas as diversidades que compõem esse povo. Evidentemente que essa minha fala é uma percepção da evolução de séculos do que seria uma Constituição democrática. Naquele momento da história brasileira, por mais que fosse questionável essa noção da imposição, da outorga da Constituição de 1824, já foi algo muito positivo diante do estabelecimento de regras para a organização desse Estado, de se ter uma premissa de legalidade para a organização desse Estado. A Constituição de 1824, ela vem, então, nesse contexto do processo de independência. E ela vem por meio do exercício do que a gente chama de poder constituinte originário histórico, porque é o poder constituinte originário que vai criar uma nova Constituição e é o momento em que a gente tem o exercício desse poder constituinte originário histórico, porque é a primeira Constituição brasileira que vai consolidar juridicamente a independência do Brasil. Ela vai ser outorgada e semi-rígida, estabelece o chamado voto censitário. O voto censitário masculino era estabelecido para homens que tinham posses, que eram de classes sociais mais abastadas, então não tinha essa perspectiva de participação de todos dessa relação. Se reafirma a existência de uma sociedade patriarcal, porque só os homens tinham direito de participar da vida política, e a nossa Constituição de 1824 tinha uma religião oficial, que era a religião católica apostólica, que vem aí da percepção das missões que já existiam no Brasil desde a época da colonização e, inclusive, das opções feitas por Portugal
vinculadas à religião católica apostólica. A Constituição de 1824, ela estabelecia como forma de Estado o Estado unitário, porque, evidentemente, se Dom Pedro quer centralizar essas relações jurídicas, ele não estabeleceria uma Constituição que fosse fundada numa relação de descentralização de exercício de poder. Então, o federalismo não cabia para esse momento da história brasileira diante do que se esperava da atuação de unidade do imperador. Instituindo esse Estado unitário, a Constituição do Império estabelecia duas câmaras, um Senado vitalício e a divisão do poder em quatro. O exercício do poder nessa Constituição, e só nessa, era dividido em quatro, em legislativo, executivo e judiciário, mas acima deles existia o poder moderador, exercido exclusivamente pelo imperador, que poderia interferir em qualquer um dos poderes, em qualquer órgão, para estabelecer essa unidade de acordo com o que ele achava que era politicamente adequado. Então, se estabelecia ainda uma monarquia constitucional que tinha, obviamente, por ser uma monarquia, uma forma hereditária de transmissão do exercício desse poder executivo. Esse período durou 67 anos, foram 67 anos de império no Brasil. É a Constituição que durou mais tempo, de 1824 a 1891. A Constituição de 1891 vem com a circunstância da proclamação da República, que exige aí a existência de uma nova Constituição para poder organizar o Estado brasileiro com as novas premissas republicanas. O que é interessante, então, sobre essa Constituição é que esse Estado centralizador, como eu disse que Dom Pedro se preocupava muito com ele, quando institui esses quatro poderes, ele vai estabelecer juridicamente aquilo que ele desejava politicamente. E que era também algo que era desejado pelas elites que ficaram aqui no Brasil, que agora se identificavam como brasileiros, pela necessidade de integração do território e pela demonstração do poderio do Estado brasileiro como um Estado independente do Estado português. E por isso a gente vai ter, nesse organograma aí, mostrando para vocês como é que funcionava. O poder moderador do rei, que estava acima de tudo, o Conselho de Estado, que também era estabelecido por ele, abaixo o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, o Legislativo composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, Senado com membros vitalícios, abaixo do Executivo tinha os presidentes de províncias que ajudavam nessa integração e que respondiam diretamente ao imperador, e abaixo dos presidentes de província, os conselhos gerais das províncias. Já o judiciário tinha um Supremo Tribunal de Justiça que resolvia as questões de conflitos jurídicos específicos, mas que também poderia sofrer interferência do imperador, caso fosse necessário. Então, era essa a estruturação constitucional estabelecida nesse período. Coloquei uma charge aí para vocês que mostra, né? A Constituição é para todos, majestade. Quase todos, eu estou acima dela. A gente vê aí que Dom Pedro I se colocava realmente acima da Constituição, o que é contra todos os ideais constitucionalistas que determinam que a existência de um Estado de Direito necessariamente faz com que, inclusive, o chefe de Estado e o chefe de governo sejam submetidas à ordem jurídica, né, e à Constituição. A gente tem como falas parecidas com essa, a fala do Rei Sol, Luís XIV, que vai falar que o Estado sou eu, então não teria que se submetê-lo à legislação, e várias pessoas, inclusive políticos atuais na contemporaneidade, têm repetido essa fala. Acontece que essa fala hoje é muito questionável e é muito mais fácil de se perceber a ilegalidade, a inconstitucionalidade desse sistema, do que naquele momento
que ainda se entendia a monarquia como algo descontrolado, como um poder único que estava acima de tudo, né? Então, a nossa primeira Constituição ela tem essas características que são interessantes da gente pensar. Outra questão muito importante durante esse primeiro reinado, que vai se arrastar e também pelo segundo reinado, é a necessidade da construção de uma identidade de Brasil. Porque diante da forma como nos tornamos independentes e da grande diversidade que se encontrava no território brasileiro, era necessário para se efetivar, inclusive ideologicamente, a nossa independência, a elaboração de um plano de instituição de uma identidade Brasil. Isso é algo bastante crítico na nossa história. Por quê? Porque isso não deveria ser algo que fizesse parte de um plano de instituição da independência. Essa identidade deveria, num modo ideal, histórico, existir antes desse processo de independência. Mas como a gente já discutiu aqui, o processo de independência ele não foi único dentro do sistema brasileiro. Inclusive porque a gente tinha no Brasil colônia vários movimentos que tinham ideologias e pessoas diferentes, participantes de grupos diferentes, que encampavam esses movimentos, mas com buscas diferentes de instituição de um Brasil independente. Como que eles conseguem fazer isso? Através da utilização de elementos para construir um sentimento de nação. Então, começa a se elaborar a história da pátria brasileira, se através dos museus, se registrar essa história, buscar através da arte, retratar da arte, da literatura, retratar aquilo que seria vinculado à brasilidade. A língua portuguesa é colocada na Constituição como língua oficial, mas começa a se usar alguns vocábulos de origem indígena para poder se abrasileirar o português e assim ele ser incorporado de uma forma identitária. O índio se torna um símbolo legítimo dessa brasilidade. É interessante que, ao mesmo tempo que ele só se torna um símbolo de brasilidade, ele continua sendo violado na sua propriedade, na sua dignidade. Ele não é tratado como um sujeito político, ele não tem representatividade, mas historicamente, identitariamente, ele é apresentado como um símbolo legítimo de brasilidade. É aí que surge na literatura várias obras que incluem o índio como herói para poder construir essa identidade brasileira e se buscar aí um sentimento de independência da nação brasileira em relação à nação portuguesa. E o que acaba acontecendo, para atender também o sistema econômico da época, é um apagamento da herança africana. Tudo aquilo que se apresentava como herança dos povos afrodescendentes foi apagado, inclusive criminalizado, né? Como a capoeira foi criminalizada e vários movimentos, as religiões de matriz africana. E até hoje a gente percebe que essa noção de construção da identidade Brasil ainda repercute na sociedade racista brasileira, que muitas vezes utiliza de outros subterfúgios para poder questionar essa herança africana, para não parecer que é racismo, mas reafirma esse racismo que é ainda muito estrutural na nossa sociedade. Eu peço licença para falar especificamente sobre isso, até porque não tenho lugar de fala nessa questão, mas entendo que não posso deixar de atentar a vocês essa questão em função de ser a professora da disciplina, né? Então, a importância aí, hoje, que nós temos da valorização dessa herança cultural africana para realmente termos essas pessoas vistas como verdadeiros partícipes e povos políticos da sociedade brasileira. Então, é importantíssimo a gente falar sobre isso.
Agora, Dom Pedro I começa esse movimento, mas, e obviamente, gente, que eu estou dando de forma mais acelerada essas discussões, porque eu quero discutir a questão jurídica com vocês, mas vem a chamada crise do primeiro reinado. Ele tinha várias dificuldades de governar, porque o tempo todo, ao mesmo tempo que o Brasil tinha se tornado independente, até a Constituição, o poder moderador e essa busca dessa centralização fazia com que todos os acusassem de um autoritarismo exacerbado. E não estavam errados, mas Dom Pedro I, ele tinha essa característica que vinha de encontro com o que grande parte da elite por muito tempo no primeiro reinado desejava, para se instituir esse Estado brasileiro, mas sem atrapalhar o status quo das classes que participavam desse primeiro reinado. Existia, então, uma oposição também muito grande, principalmente que vem também dessa construção da identidade brasileira, daqueles que acusavam Dom Pedro I de privilegiar os interesses portugueses, né? Por mais que ele encabeçasse esse pensamento da tentativa da construção de uma identidade brasileira, ele era um português, herdeiro do trono português. Então era muito difícil conseguir fazer com que as pessoas acreditassem nisso, e ele mesmo não tinha essa identidade tão grande com o Brasil assim. E aí, por causa disso, começa a crescer no Brasil sentimentos anti-lusitanos, que era contra esse pensamento e a cultura portuguesa. E os dois grandes fatos históricos que fizeram com que o primeiro reinado chegasse ao fim foi a Guerra da Cisplatina. A região da Cisplatina foi incorporada ao Brasil com o nome de Banda Oriental. E em 1825, começou ali naquela região um movimento de separação da região da Cisplatina do Império Brasileiro. Essa guerra durou um tempo e em 1828 acabou ocorrendo a independência dessa República Ocidental, que é o início da história do Uruguai, que se tornou independente do Brasil em 1828. O que fez com que essa Guerra da Cisplatina fosse um motivo para levar o primeiro reinado a ter o Dom Pedro I e o primeiro reinado a entrar em crise? O fato de que essa guerra gastou muitos recursos brasileiros para poder ocorrer. Então, como ele gastou muito dinheiro para custear essas guerras, muitas pessoas questionavam como que outras áreas que precisavam de recursos não estavam tendo recurso e como que ele, de forma impositiva, autoritária, acabou gastando dinheiro com o que não deveria gastar. Então, a Guerra da Cisplatina, por esse motivo, simplificando, né, foi uma das causas aí da crise do primeiro reinado. Além disso, existiam muitas disputas ligadas à sucessão do trono português, porque Dom João VI faleceu. E lá em Portugal, começou a ter uma disputa do trono português entre a filha de Dom Pedro I, que era Dona Maria da Glória, e o irmão dele, Dom Miguel. Os dois ficaram disputando quem seria o rei de Portugal. E aí o que Dom Pedro I fez? Ele enviou recursos para mobilizar a elite, tudo que fosse necessário, recursos brasileiros, para fazer com que a filha dele tomasse a posse do trono português. E aí, gastando esse dinheiro brasileiro lá, no dia ele foi muito pressionado, muito questionado, e aí isso aumentou o sentimento de que ele não era verdadeiramente o imperador do Brasil, mas que ele estava muito mais preocupado com Portugal. E, para surpresa de todos, as pessoas não esperavam que ele ia reagir assim. No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono
e deixou o trono para seu filho, Dom Pedro II. Acontece que, e aí, inclusive, quando ele abdicou do trono, ele voltou para Portugal e foi, então, disputar o trono com o irmão dele, o Dom Miguel. Só que rapidamente, pouco tempo depois, Dom Pedro morre de tuberculose. E aí o que acaba acontecendo aqui no Brasil é que, inicialmente, as pessoas que criticavam muito Dom Pedro I até acharam bom que ele abdicou, mas rapidamente caíram em si porque o filho dele tinha 5 anos de idade. Como que o Brasil seria governado por Dom Pedro II, que em 1831 tinha 5 anos de idade? Aí o que acabou acontecendo foi que de 1831, aí a gente vai ter o período que inicia o segundo reinado, né? O segundo reinado, ele vai ser o reinado de Dom Pedro II, mas porque ele tinha só 5 anos, ele era considerado rei, mas ele não tinha condições intelectuais para poder atuar, por causa da idade, uma criança pequena. Então, por isso foi instituído o período regencial no Brasil. O Congresso se reuniu, elegeu uma regência trina, e como o nome, né, sugere para a gente, eram 3 governantes que eram responsáveis pela condução política do Brasil, mas se considerava que o imperador do Brasil era Dom Pedro II, só que ele era governado por essa regência. É o que a gente fala, né? Eu lembro das minhas aulas de história, o rei reina, mas não governa. Nesse caso, ele reinava, mas não governava, porque ele tinha 5 anos de idade. Então, foi instituído que o governo seria feito por nesse período regencial. O período regencial durou de 1831 a 1840. A gente teve, em 1831, a regência trina provisória, de 31 a 34, a permanente, depois de 35 a 37, a regência única de Feijó, e de 37 a 40, a regência una de Araújo Lima. Eu não vou entrar especificamente em cada uma dessas regências, porque a minha intenção com vocês é passar pela história pensando nos pontos principais e discutir as consequências jurídicas dessas relações. O que é interessante nesse período regencial é perceber que existia uma grande instabilidade, que depois vai continuar, das relações políticas com as diferentes ideologias políticas. De 1831 a 34, tinham os liberais exaltados das farroupilhas, tinham os liberais moderados dos chimangos e tinham os restauradores, que eram aqueles conservadores. De 1835 a 37, aí já se divide politicamente entre os progressistas e os regressistas. E de 37 a 1870, a gente vai ter uma divisão política que vai se estender, inclusive quando Dom Pedro II assume o poder, de divisão do que era o Partido Liberal e o Partido Conservador no Brasil. Quando a gente estuda essa diferença aí, é muito interessante quando as pessoas falam que são liberais conservadores, né? Porque são partidos que, pela ideologia e pela forma de pensar, são opostos. Então, não tem sentido histórico e nem político alguém se determinar dessa forma. Bom, o período regencial, ele trouxe a vitória daqueles... Ele foi instituído com a ideologia daqueles que pensavam contra a descentralização do Brasil. Apesar disso, apesar de se ter essa vitória de se manter o Estado brasileiro de forma coesa, a estrutura política, porque não se tinha um imperador e porque se criticava muito o autoritarismo de Dom Pedro I, foi colocada de forma mais descentralizada, através da instituição de um controle para se evitar a separação. E foi aí que essa preocupação com a ordem fez com que fosse instituída a Guarda Nacional. Os comandantes da guarda eram chamados de coronéis. E eles eram, na maioria dos casos, pessoas que já tinham um poder, uma força,
tanto uma força real militar, quanto uma força política nas diferentes regiões do Brasil. Essas pessoas passaram a integrar a Guarda Nacional para ajudar nesse controle da proteção do Brasil e da manutenção do Império Brasileiro de forma única. O que é interessante falar juridicamente também desse período regencial é que, como a Constituição de 1824 fala que o poder moderador é necessariamente e exclusivamente competência do rei, durante o período regencial não existia, não vigorava o poder moderador. Porque, como o rei não tinha condições de tomar decisões pela sua idade, os regentes, eles também não poderiam exercer esse poder moderador diante daquilo que a Constituição estabelecia. Aconteceram várias revoltas populares nesse momento, inclusive de separação, como a cabanagem, sabinada, balaiada, malês, farroupilha. Eu não estou aqui dando aula de história, então a nossa discussão é jurídica, mas é importante reconhecer que elas aconteceram, porque mostra como existe um risco para a descentralização política do Brasil, e o grande medo que se tinha, e que era inclusive levantado pela grande elite que estava no poder, era o medo de se chegar a um sistema de anarquia, de fragmentação dessa história brasileira. A grande preocupação, gente, era o seguinte: os que tinham poder, os que eram ricos, eles tinham medo de desestruturar a relação social brasileira, que era patriarcal e especialmente era ancorada economicamente pela escravidão. Se fosse possível descentralizar, muitos desses movimentos, dessas reformas populares, eram abolicionistas. E por esse motivo, economicamente e socialmente, demandavam uma mudança dessa estrutura social patriarcal e escravista. Por isso, o que eles resolveram fazer? O golpe da maioridade. Diante da dificuldade de se manter esse sistema, passaram-se aí 9 anos e Dom Pedro II já estava com 14 anos. Juridicamente, ele ainda não era apto, não estava maior de idade para poder assumir o trono. Mas aí as elites fazem um acordo, inclusive os liberais, os conservadores e os liberais acordam de que seria interessante que Dom Pedro II, que já era muito popular no Brasil todo, pela sua inteligência, pela forma de pensar, pela sua capacidade de estratégia política, mesmo com essa idade, porque ele foi sendo preparado para assumir o trono. Ele era muito popular, um jovem imperador muito popular, então eles começam a defender aí que Dom Pedro II deveria assumir e deram o chamado golpe da maioridade. Declararam que ele já estava apto aos 14 anos de idade para assumir o trono do Império Brasileiro. Coloquei uma citação interessante de Bernardo Pereira de Vasconcelos, que era do grupo dos liberais, mas que vai falar a respeito dessa necessidade de Dom Pedro II assumir o poder, e aí ele fala, olha, fui liberal, então a liberdade era nova para o país, estava nas aspirações de todos, mas não nas leis, não nas ideias práticas. O poder era tudo, fui liberal. Aí ele fala, olha, eu fui liberal porque era o que precisava naquele momento. Hoje, porém, é diverso o aspecto da sociedade. Os princípios democráticos tudo ganharam e muito comprometeram. Então, olha que interessante, né? O pensamento do liberalismo, gente, naquela época e para muitos até hoje, é aquela noção, eu defendo a liberdade enquanto ela me convém. Porque se ela deixar de ser interessante para mim e se ela colocar em risco o status quo dessa sociedade patriarcal e racista, escravocrata, eu vou adotar a necessidade e o pensamento de que eu preciso de novo de um imperador que reestruture essa ordem.
e por isso aconteceu o golpe da maioridade. O que acaba ocorrendo com esse segundo reinado foi que Dom Pedro II vai precisar, durante todo o período do seu reinado, atuar para poder equilibrar aí os liberais e os conservadores. Porque como os dois partidos apoiaram Dom Pedro II, eles exigiam dele demais e eles o tempo todo questionavam o que era dado para um e para outro. Aí qual que foi a solução jurídica e política dada por Dom Pedro II? Ele instituiu no Brasil o que a gente chama de um parlamentarismo às avessas. Por que às avessas? Porque o parlamentarismo pressupõe que nós teríamos duas pessoas diferentes, uma na chefia de Estado e a outra na chefia de governo. Nas monarquias parlamentaristas, em geral, a gente tem um rei, que é o chefe de Estado, responsável pelas relações internacionais e pela representação do Estado, e um primeiro-ministro eleito democraticamente, que vai ser aquele que vai ser responsável pela chefia de governo, para poder administrar essas relações. Acontece que Dom Pedro II não queria dividir o seu poder. Inclusive, ele não muda a Constituição nesse sentido e mantém o poder moderador. Só que, quando a gente faz uma análise histórica, ele só evocou o poder moderador em dois momentos da história, diferente de Dom Pedro I, que era muito mais autoritário. Mas o que ele resolve fazer para poder resolver esse problema e viabilizar a manutenção do seu poder e equilibrar o Estado brasileiro? Ele institui esse parlamentarismo às avessas. Então, ele vai fazer uma alternância na chefia do executivo, para chefiar o parlamento, entre sempre um liberal, um conservador, um liberal, um conservador. Sempre ele, o imperador, que vai escolher, exercendo o seu poder moderador, e o que ele vai levar em conta é o que ele deseja através do poder moderador e também a vontade popular. Então, ele tentava fazer um equilíbrio entre essas duas coisas. Coloquei um organograma aí para vocês entenderem melhor. O imperador, ele vai ter o Conselho de Estado e vai ter o Senado. O que parece que traz um equilíbrio, inclusive político, entre liberais e conservadores. Só que é o imperador, através da sua escolha, que vai nomear quem faz parte do Conselho de Estado, quem faz parte do Senado e, inclusive, o presidente do Conselho de Ministros, que seria esse primeiro-ministro aí do parlamentarismo às avessas. Ao invés de ser algo que é o parlamentarismo normal, que o primeiro-ministro seria eleito e que faria parte aí dessa escolha diante do parlamento, a gente tem o imperador determinando quem que é o primeiro-ministro. Mas assim, ele foi bastante estrategista, porque ele conseguiu equilibrar os conflitos que existiam entre liberais e conservadores, dando um pouquinho para um lado, dando um pouquinho para o outro. Até hoje a gente vê essas negociações acontecendo no Brasil, né, gente? Como que os partidos políticos fazem negociações de cargos para poder estabilizar politicamente de acordo com aquilo que o chefe do executivo deseja. Então, é uma herança histórica interessante de ser pensada. Bom, isso foi... o segundo reinado teve muitos sucessos. Ele conseguiu muita coisa, instituiu efetivamente essa identidade brasileira, mas tivemos alguns problemas. Primeiro, o acirramento das tensões entre a relação do Brasil com a Inglaterra. Como a gente viu, a Inglaterra era um grande aliado político e econômico de Portugal. Quando o Brasil se torna independente, e é Dom Pedro I que está nesse comando, ainda se mantém muito das relações econômicas e, inclusive, os benefícios fiscais que existiam para a entrada de produtos ingleses no Brasil. E aí, em 1862, de 1862 a 1865, aconteceu a chamada Questão Christie, que foi uma disputa diplomática
um embate diplomático severo que durou anos entre Brasil e Inglaterra, um questionando o outro. Até que, por causa dessa questão Christie, no dia 12 de agosto de 1844, foi instituída a Tarifa Alves Branco. O que essa tarifa fez? Ela determinou o aumento de impostos de importação de 15%, que era o cobrado da Inglaterra, para 30%, referente a todos os produtos que nós já produzíamos aqui dentro. Porque o que acontecia nesse período? As pessoas dificilmente compravam produtos brasileiros, porque era muito mais barato importar, porque a taxa cobrada era de 15%. Para proteger os produtos brasileiros, é instituída essa tarifa Alves Branco, que vai determinar que de 15 passa para 30 a cobrança dos produtos estrangeiros que vinham para cá, e se tivesse um produto similar nacional, seria cobrado 60% de impostos em cima daquele produto. Justamente porque assim os produtos estrangeiros ficariam muito caros e valorizaria a indústria nacional. Assim, o governo aumentaria a arrecadação, aumentava espaço para a manufatura nacional, e isso foi possível diante dos conflitos que passaram a existir com a Inglaterra, porque aí o governo brasileiro falou assim, quer saber, a Inglaterra já não está mais comigo, então agora eu posso estar comigo e tomar essas medidas. E a Inglaterra foi fortemente impactada por isso, porque ela trazia muitos produtos para o Brasil, se beneficiando das tarifas anteriores. E aí o que aconteceu? Veio a lei inglesa, conhecida como Bill Aberdeen, de 1845. Os ingleses, eles criaram essa lei e proibiram o tráfico de escravos pela Inglaterra. Eles disseram o seguinte, olha, todos os navios negreiros que passarem por aqui, a gente vai derrubar. E por causa disso, não era possível mais que o Brasil trouxesse escravos de lá, escravos da África, porque tinham que passar por essa rota. E também os ingleses começaram a fazer uma fiscalização, justamente para dar uma resposta para o Brasil pela tarifa Alves Branco e pelos conflitos que já existiam desde a questão Christie. Como a gente tinha uma situação muito séria no Brasil, que o nosso sistema ele era patriarcal, escravocrata, isso trouxe um impacto muito grande para o Brasil, já que naquela época o café era o grande produto negociado na economia brasileira e a gente passa a ter uma dificuldade aí nesse sistema para poder respeitar a lei, mas com a força inglesa a gente acaba tendo que respeitar. Por causa disso, por causa da lei Bill Aberdeen, de 1845, em 1850 é promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir a entrada de africanos escravos no Brasil, criminalizando quem fosse traficante de escravos negros, africanos. E aí, isso fez com que houvesse uma crise grande do imperador, do império, com os barões do café, porque eles dependiam da mão de obra negra escrava para poder manter aquilo que era o seu objetivo de lucro através das monoculturas cafeteístas. Para facilitar e para fazer uma média, o que Dom Pedro II fez? Criou a Lei de Terras, que estabeleceu que só seria possível ser proprietário de terras no Brasil, a partir desse momento, aqueles que comprassem, pagassem por essas terras. Por que isso trouxe um pouco de equilíbrio? Porque estabeleceu que aqueles imigrantes que viessem para o Brasil, nesse momento vinham muitos imigrantes, que viessem para o Brasil, eles não poderiam tomar a terra, explorar a terra sem pagar por elas. E por isso os imigrantes que eram mais pobres, que não tinham condições financeiras, eles começam a substituir
a mão de obra escrava, que começa a ficar muito cara, porque aí eles passam a ser explorados, mas numa relação agora que é necessário pagar para os imigrantes, mas nesse momento não existia direito trabalhista, então os imigrantes também passam a ser explorados com salários baixos, numa condição análoga à escravidão, mas análoga sem ser escravidão. Por quê? Porque na escravidão o negro africano era considerado um objeto passível de negociação, de ser vendido, morto, violado, sendo que os imigrantes eles não eram comprados. O que era negociado era sua força de trabalho. Tranquilo? Então dá para perceber a importância do direito do trabalho, né? Quem estuda história, gente, não quer redução de direito trabalhista. Bom, o café era um ponto importante. Por quê? Houveram muitas transformações de 1850 a 1870, nesse período do Segundo Reinado. E o café que tinha sido introduzido no Brasil, ali no Vale do Paraíba, começou a se expandir para todas as regiões e passou a ser o principal objetivo, o principal fruto de negociação da economia brasileira, diante, inclusive, da crise da mineração. Junto com o café veio o surto industrial. Na segunda metade do século XIX, a indústria começou a se desenvolver e aí em 1844, com o fim das tarifas reduzidas, né, que a gente já falou, e com a valorização da indústria nacional, com a facilitação dos tributos, veio essa noção de que a indústria poderia se desenvolver a partir da facilitação e do protecionismo que se dava para os produtos nacionais. O grande encabeçador desse pensamento do desenvolvimento industrial foi o Visconde de Mauá, né? Tem muitas obras que falam sobre ele, tem filme para quem se interessar. O Visconde de Mauá, ele foi um grande empresário do período que queria e acreditava na industrialização do Brasil. Ele criou companhias de bonde, navegação, iluminação urbana, estabeleceu fundição, estradas, ele foi sensacional. Muitas pessoas chamam ele até de um imperador do Brasil nessa época. Só que o que acabou acontecendo foi que Visconde de Mauá encontrou muita resistência para a sua atuação, porque os barões de café eles não queriam dividir o protagonismo do café com a indústria. E por isso, ao final da vida, sem apoio do governo, ele acabou falindo e acabou não dando tão certo, apesar de que ele é o responsável pelo grande desenvolvimento e o início da industrialização brasileira. Outro ponto complicado da história desse segundo reinado, inclusive assim, um dos calcanhares de Aquiles de Dom Pedro II, foi a Guerra do Paraguai, que aconteceu de 1864 a 1870. O conflito teve como pano de fundo, tô engasgando, como pano de fundo, a região do Prata, a região ali do Paraguai, entre o Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. E o Brasil gastou muito dinheiro com essa guerra. Destruiu o Paraguai, né, de uma forma desnecessária, interferiu ali na região, mas sempre com um pensamento hegemônico. Por causa de todos esses movimentos que eu passei aqui com vocês, que eu nomeei para vocês, começou o declínio do Império. O declínio do Império no Segundo Reinado. E aí, a partir de 1870, coincidindo aí com o fim da Guerra do Paraguai, vários começaram a encampar um movimento republicano. Não porque eles gostariam de ter uma república democrática necessariamente, mas porque começam a questionar que esse império não está atendendo os interesses daqueles que apoiavam até então Dom Pedro II. Quem foram esses? Primeiro, teve uma questão religiosa séria, né? A gente tinha no Brasil a determinação na Constituição da religião católica apostólica como a religião oficial brasileira. E aí o regime de padroado estabelecido. O imperador, ele tinha a possibilidade de vetar o que o Papa estabelecia, mas existia
um acordo ali de cavalheiros de não entrar nessa questão. Acontece que em 1864 o Vaticano proibiu a relação entre a igreja e a maçonaria. E o Dom Pedro II, que tinha muita relação com a maçonaria, ele foi contrário e rejeitou essa ordem do Vaticano. Por isso, em 72, o governo acabou prendendo bispos da cidade de Olinda que estavam expulsando os maçons das irmandades religiosas. E aí houve um verdadeiro... O Vaticano deixou de apoiar Dom Pedro II como imperador do Brasil, por causa dessa desobediência nos conflitos com a igreja em relação à maçonaria. Então, Dom Pedro II perde o apoio da Igreja Católica. Além disso, houve um problema sério com a questão militar. Por quê? Os militares, pós-Guerra do Paraguai, eles começaram a questionar como que se dava essa gestão e discordavam da gestão militar e de como que eles tinham que ainda obedecer o imperador pós-Guerra do Paraguai. Questionavam os recursos, como ela foi feita, as questões de perdas e, diante dessas questões, ele também perdeu o apoio militar. Teve um outro problema que veio, a Lei Eusébio de Queiroz, já aí com a questão abolicionista fomentada pela Inglaterra, e eu preciso fazer uma observação. A Inglaterra, gente, não queria abolição porque era boazinha, não. Mas como a Inglaterra já estava muito desenvolvida com a sua Revolução Industrial, ela lutava contra a escravidão não porque ela entendia os negros como sujeitos de direito, mas porque ela entendia que se eles passassem a trabalhar, eles teriam recursos para se tornarem consumidores. E por isso vem essa discussão de toda a questão abolicionista. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos, Vieram algumas leis protelatórias aí da abolição do Brasil, como a Lei do Ventre Livre. Todos os filhos de negros escravos já nasciam livres a partir de 1871. Em 1885 vem a Lei dos Sexagenários. Quando o escravo atingisse 60 anos, ele também alcançava a sua liberdade, mas essa lei não tinha efeito praticamente nenhum, porque dificilmente eles alcançavam essa idade, diante dos diversos abusos que sofriam, até que a gente vai ter a abolição, quando Dom Pedro II vai para a Europa, faz uma viagem à Europa, ele deixa sua filha Isabel no trono, exercendo o poder em seu nome, e acaba que a Câmara aprova a Lei Áurea em 1888. Até porque em 1887, diante desses diversos movimentos, e também o exército boicotando Dom Pedro II, o exército fala que não ia mais aceitar perseguir escravos fugidos. Então, se não existisse uma forma de perseguição desses escravos fugidos, a gente já tinha aí como consequência, um ano depois, a Lei Áurea, estabelecendo o fim da escravidão no Brasil. É interessantíssimo porque os movimentos negros de movimentação são fundamentais para essa pressão. Mas, de novo, a história acaba acontecendo de tal forma que a nossa história ela é muito menos democrática, mesmo que a solução seja algo interessante. Um problema sério que aconteceu foi que a escravidão acabou, mas os negros continuam sofrendo racismo, como sofrem até hoje, e colocados em serviços e em condições de menos acessos de direitos. Por isso a gente tem que pensar muito sobre essas relações. Bom, a proclamação da República vem de toda essa crise, Em 1870 foi fundado no Rio o Partido Republicano e em 73 o Partido Republicano Paulista. Então já se começava a ter esse movimento. A Lei Áurea abalou demais a monarquia, porque os latifundiários escravocratas que dependiam dos escravos para manter o seu poder,
eles se voltaram contra Dom Pedro II também, diante dessa situação. E aí, a proclamação da República acontece como um golpe militar, porque um comandante de grande prestígio, vocês já conhecem ele da história, Deodoro da Fonseca, é convidado para chefiar um levante contra Dom Pedro II. E aí, no dia 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, à frente de suas tropas, o Marechal Deodoro da Fonseca vai, então, proclamar a República, também, de novo, de forma não democrática, como um verdadeiro golpe militar de Estado diante de Dom Pedro II. A família real não foi morta, ela foi desertada para a Europa e Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o governo provisório, se tornando o primeiro presidente do Brasil. Juridicamente, então, eu vou aproveitar e já vou falar da Constituição, já que a gente já está com a aula de muito tempo mesmo, a gente vai ter a instituição dos Estados Unidos do Brasil. A Constituição vem, olha, a proclamação da República foi em 1889, mas para se reestruturar juridicamente esse Estado, somente em 1891 é que nós vamos ter a Constituição, a primeira Constituição republicana brasileira. Essa Constituição, ela não foi outorgada, porque ela foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita. E ela institui, modifica a forma de Estado brasileiro. A gente passa a adotar o federalismo. Um dos grandes líderes dessa reforma constitucional republicanista foi Rui Barbosa. Rui Barbosa era um admirador dos Estados Unidos da América. Então, ele copia o modelo estadunidense para instituir no Brasil a República Brasileira. Ela foi promulgada, tinha como forma de Estado o federalismo, mas esse federalismo era controlado por meio do coronelismo. A divisão dos poderes deixa de ter poder moderador, que agora não tem mais imperador, e passa a ser poder legislativo, executivo e judiciário. O voto passa a ser universal, mais ou menos, universal dentro daquilo que eles entendiam que era o universo naquela época, porque as mulheres continuam excluídas do sistema político, mulher não era considerada parte do universo, porque não tinha a mesma condição de humana, mas os homens maiores de 21 anos e alfabetizados tinham direito ao voto. Só que o voto era direto e aberto. Como ele era direto e aberto, todas as pessoas sabiam em quem você estava votando, esses homens que poderiam votar eram controlados pelos coronéis ao votarem, porque eles vigiavam em quem essas pessoas estavam votando. Tem gente que acha que hoje, quando vai votar, deveria poder tirar foto da urna e publicar nas redes sociais, no Instagram, em quem está votando, né? Mas o que a gente percebe é que a nossa Constituição de 1988 proíbe até isso, porque é cláusula pétrea, o voto secreto, em função desse histórico aqui da Constituição de 1891, que estabelece esse voto aberto e que estabelece essa noção de controle através dessa abertura do voto. Então, por isso a importância da cláusula pétrea do voto secreto. A Constituição de 1891 teve alguns mandatos. De presidente era de 4 anos, os deputados de 3 anos e os senadores de 9 anos. Tinha autonomia estadual e autonomia municipal. Então, os entes federativos eram esses. O serviço militar era obrigatório e as províncias eram os estados. Tinham as assembleias provinciais e tinha a Assembleia Legislativa, né, para poder organizar politicamente aí esse Estado. Coloquei uma ilustração, a gente passa a chamar a Constituição da República, a gente passa a chamar Estados Unidos do Brasil, então essa Constituição de 1891 é chamada de Constituição da República
dos Estados Unidos do Brasil, justamente porque a gente copia o sistema estadunidense de forma de Estado, né, e passa a ter esse federalismo. Uma questão, hoje eu não vou nessa aula ainda não, uma questão fundamental para a gente fechar aí essa discussão é lembrar lá das aulas de teoria do Estado que quando a gente tem, agora eu já estou na Constituição de 1891, né? Na Constituição de 1891, quando a gente tem a determinação da forma de Estado federativo, a gente vai ter essa federação um movimento histórico de formação contrária do que foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eram 13 colônias que resolveram instituir um governo central, que a gente chama de federação por agregação. E por isso, como era separado e juntou, o que fica para os estados, para os entes federativos, é muito mais poder do que para o governo central. No caso do Brasil, nós éramos Estado unitário de 1824 até 1891, quando é instituída a forma de Estado do federalismo. E por isso, a gente tem aí a abertura das relações de Estado. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Desculpa o tamanho da aula, mas eu preciso aí falar desses pontos todos para vocês. Achei que fica mais didático a gente seguir o raciocínio para pensar historicamente e juridicamente sobre o nosso Estado. Espero que tenha sido esclarecedor. Comenta para mim o que vocês acharam. Fala para mim aí o que vocês têm de crítica dessa época do período. Foi um grande prazer. Saudade dos meus alunos. Um beijo. Até a próxima aula.